E o assunto hoje é o terceiro molar. Você sabe o que é isso? É aquele dente conhecido popularmente como dentiqueiro, aquele que fica lá atrás, que quando chega ali por volta de 18 anos, talvez um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, esse danado aparece. Muitas vezes gerando um desconforto extremo, dores de cabeça, dor na ATM e complicações. E aí chega o momento de fazer a cirurgia para a extração desse danadinho. E esse é o assunto que nós vamos conversar hoje com o nosso convidado, que é o Dr. Júlio Cravinhos, que é dentista. Bom dia, doutor. Bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos os telespectadores da Rede Meio. Sempre é um prazer estar aqui, podendo colaborar, né, com a população, né, com os telespectadores, para dirimir dúvidas, né, sobre esse tema que muitas vezes gera bastante receio dos pacientes, né, até dos colegas de realizarem procedimentos, né, então a gente está aqui para tentar esclarecer um pouquinho. Olha, o doutor Júlio é especialista no assunto e ele vai trazer para a gente exatamente. A minha primeira dúvida é, por que um dente que não nasce direito, ele ainda está com a gente? Não era para esse danado ter deixado de existir? Ele não tem uma função específica, ele não tem um papel, ele só atrapalha, ele pode causar dor, ele pode cariar o dente que está na frente com um acúmulo de alimento entre ele e o elemento anterior. E por que esse danado ainda está na espécie humana, doutor? Muito bem, essa é uma pergunta bastante plausível, né? Geralmente o terceiro molar ele é um apêndice vestigial, né? Ele é um dente que ele tende a desaparecer na evolução humana, né? Então, os nossos antepassados, eles tinham uma alimentação um pouco mais dura, eram caçadores, né? Então o perímetro do arco, tanto a mandíbula quanto a maxila, eram mais largos, né? Que permitiam, os anteriores tinham até quartos molares, né? Nós tínhamos não só os três, mas os quartos molares. E os quartos molares foram, com a evolução, desaparecendo, né? Os terceiros molares ainda existem, né? Há uma perspectiva que com a evolução da espécie humana, né? Com os anos, né? Talvez centenas ou milhares de anos, eles tendem a desaparecer, né? No entanto, hoje em dia eles permanecem inclusos, é muito comum eles estarem inclusos justamente por isso. Porque eles, na época de sua erupção, né? Por volta final da adolescência, início da fase adulta, eles não encontram espaço suficiente no arco para nascerem, né? E na maioria dos pacientes, eles ficam, né, o trajeto de nascimento dele, o trajeto eruptivo dele, não é um trajeto que encontra espaço, né, e muitas vezes eles podem ficar impactando, né, ficarem tocando no segundo molar adjacente, no dente ao lado, né, causando cáries, né, causando transtornos. Algumas vezes podem transformar em cistos, tumores essa região, né, e nessa região devido a um folículo que o envolve, né. Então a nossa recomendação é, se esse dente não tem espaço para nascer, se ele não nasce, porque algumas vezes o paciente ele pode nascer o terceiro molar e desempenhar a sua função normalmente. Mas a maioria dos casos são dentes que devem ser removidos até preventivamente para evitar transtornos, né, como uma cárie, infecções na região. Muito comum esse dente nascer parcialmente e devido a resíduos alimentares acumulados nessa região causar uma infecção chamada de pericoronarite. Então, nesses casos nós recomendamos sim a sua remoção. E aí, doutor, já quero aproveitar que a gente está nessa conversa tão íntima, falar da boca é falar de intimidade. Claro. Não é? Vou falar um segredo. Para mim é mais difícil mostrar a minha boca do que tirar a roupa, doutor. A boca, você é dentista, você sabe do que eu estou falando. É verdade, tem que ter muita confiança. Tem que ter muita confiança. Claro. Tirando as inseguranças que muitas vezes o consultório odontológico traz para o paciente. Tem gente que tem fobia, tem gente que tem medo. Eu não vou falar aqui porque você vai acabar rindo de mim, mas eu não sou muito chegada no dentista, não. Eu fico nervosa, viu? Tô conversando com ele aqui, mas ó, tô com as carnes tremendo. Mas olha, esse dente, eu tenho uma filha de 18 anos que ela apresentou dor de cabeça, dor na articulação da boca, e isso muito intenso. E quando eu levei ao dentista, a dentista já observou, ó, aqui não tem jeito. Temos que extrair. Eu queria que você falasse para os nossos telespectadores quando a gente deve ficar atento a essa extração. Qual é o ponto que diz assim, não, agora eu preciso cuidar disso. Tudo bem. Vamos lá, vamos começar do começo, né? Hoje em dia, realmente, a odontologia, ela, nos anos anteriores, no passado, ela gerou muita fobia, né? Hoje em dia, a visita ao dentista, a visita ao consultório odontológico, ele tem se tornado alguma coisa mais, digamos,
Confortável no seguinte aspecto, hoje em dia nós, os procedimentos, a maior parte deles são minimamente invasivos, com pouca dor, né? E o ambiente do consultório odontológico tem se tornado cada vez mais confortável, vamos dizer assim, pelo menos nós procuramos fazer com que isso aconteça, quando né? Você tirar aquele barulhinho, aí você me chama para conversar, doutor. Tem essa possibilidade já, viu? Enquanto tiver esse barulhinho, a gente não tem acordo. Mas assim, em relação aos terceiros molares causarem essas dores, né, como no caso da sua filha, é muito comum acontecer o quê? Nós temos aqui, a mandíbula é o único osso móvel do crânio, ele possui duas articulações, que são as articulações temporomandibulares. Muitas vezes esse terceiro molar, ele se encontra causando, ou ele nasce interferindo no encaixe dos dentes, ou o próprio movimento mecânico que ele realiza pode interferir também algumas vezes nesse encaixe. O encaixe mal planejado, uma oclusão nós chamamos, que tenha, não seja favorável, esse encaixe não esteja legal, pode repercutir nas articulações. E repercutindo nas articulações, toda essa musculatura aqui do crânio, na parte lateral, né, o músculo temporal, na parte posterior também, pode gerarem essas dores, né? Na realidade, nós indicamos a extração do terceiro molar, muitas vezes hoje de maneira mais precoce, né? Por exemplo, um adolescente está fazendo um tratamento ortodôntico, volta 16, 17 anos de idade, aí faz uma radiografia panorâmica, aí está lá o terceiro molar incluso. Nessa fase, é um dente que ele não está com a formação radicular totalmente completa, então cirurgicamente falando é um dente de melhor pós-operatório, uma extração mais tranquila, né? E você já consegue nessa fase permitir que o tratamento ortodôntico seja mais bem conduzido, evitando futuramente essas dores. Muitos pacientes não sabem que tem esses dentes, só vão saber depois que está causando incômodo, né? Então, a melhor fase para se remover seriam essas fases mais antecipadas, né? Por volta do final da adolescência, quando você já tem um diagnóstico que ele está lá incluso, né? Quando a formação radicular dele, quando as raízes não estão totalmente formadas, e também a gente chama de folículo pericoronário, que é essa membrana que envolve o dente, ela ainda está um pouco mais espessinha, então você tem que remover menor quantidade de tecido ósseo. Então, né, seria a melhor fase para se remover seria essa, né? Vamos falar do pós-operatório. Pois não. Tiramos esse danadinho, eu quero contar a minha experiência. Olha, quando eu fui remover, porque eu comecei a sentir dores também, sim, e um incômodo no ouvido. Então, tem que tirar o danado. Menina, eu fui nessa dentista, ela anestesiou tudo, até a ponta do meu nariz ficou anestesiada, e zuco, o danado do dente não saía. Resultado, teve que chamar um colega. Quando esse bicho saiu, deu um pulo assim da minha boca, caiu lá longe. Eu digo, meu Deus, que trauma. Aí veio o pós-operatório. Gente, quanta dor. Não sei se a minha experiência foi mais difícil por conta dessa intercorrência, mas como tem que ser o pós-operatório de um procedimento como esse? Vamos lá. Primeiramente, assim, o pós-operatório ele é diretamente proporcional ao nível de inclusão desse dente. Vamos lá, o seu dente está totalmente intraósseo. Muitas vezes esse dente também, ele guarda íntima relação com o canal mandibular, que é um nervo que passa na mandíbula, né? E nesses casos, nós pedimos até tomografia computadorizada e muitas vezes realizamos uma técnica que é a remoção parcial desse dente, né? Deixa aquele pedacinho que está perto do nervo lá, para não ter parestesia, que é uma sensação de dormência que o paciente pode apresentar. O pós-operatório, geralmente nós fazemos assim, nós começamos primeiro no pré-operatório, né? Nós fazemos uma medicação, geralmente antibiótica, anti-inflamatória e analgésica no pré-operatório imediato, né? E nós mantemos essa medicação no pós-operatório. Eu gosto muito também de recomendar fisioterapia imediata após o procedimento. Então, alguns casos que eu vejo que vai ter um nível de manipulação cirúrgica um pouquinho maior, eu chamo um fisioterapeuta para o meu consultório e aí ele já, nesse momento, faz a aplicação de fita de kinésio, alguns aplicação de laser, né, que já melhora bastante. Geralmente, o pós-operatório, o paciente ele vai ter um edema, né, um inchaço, que ele vai até 2, 3 dias após. Então, nesse momento, nós recomendamos compressas de gelo, dieta mais líquida, pastosa e fria. Então, nada muito quente, nada muito duro. Alimentos condimentados também nós evitamos, né? Manter a higiene bucal, né? Que às vezes é um pouco
o paciente fica um pouco de certa restrição, por isso nós associamos a colutórios bucais, os bochechos chamados, né? Além de que, nesse momento, guardar um repouso, né? Dependendo do caso, evitar falar muito, atividade física e tudo mais. Alguns casos, o paciente pode apresentar um pouco de dor, né? Pós-operatório, geralmente ela é controlada com analgésicos, né? Mas em algumas situações essa dor pode, né, exacerbar um pouco mais. E aí nós indicamos mais fisioterapia, algumas vezes medicações endovenosas, né? Mas são raros as vezes que você chegam a esse ponto, né? O importante é você ter um profissional que dê assistência a você, né? Que saiba controlar, né? Porque muitas vezes não é só importante fazer o procedimento, mas também tratar o pós-operatório, que é uma fase importante para que o seu paciente possa restabelecer as suas atividades laborais, seu trabalho, atividades cotidianas o mais breve possível, né? Olha, doutor, e o pessoal está gostando da nossa conversa, viu? Que bom. Nós temos agora a mensagem do nosso WhatsApp, dúvidas dos nossos telespectadores. Pois não. Você que está participando, participa aqui do Saúde em Dia, faz a sua pergunta, aproveita que o doutor está aqui, que a gente quer mostrar a sua dúvida para ele, que ele é sabido, viu? E ele vai trazer o esclarecimento para você. Vamos conferir agora o que é que o nosso telespectador enviou para a gente? Deixa eu ver aqui qual é a dúvida. Olha, eu fiquei com medo de engolir aquele dente. Quando ele saiu de uma vez, eu disse, gente, esse negócio desce na goela. Porque ele saiu da minha boca e voou. Tá de drone o danado desse dente? Foi a minha experiência, mas é claro que com você pode ser diferente. Vamos lá, a nossa dúvida. Olá, as próteses adesivas são seguras? Dura quanto tempo? É a Luísa Santos, de Belém do Pará. Ela quer falar, doutor, sobre as próteses adesivas, né? O senhor pode responder para a gente de maneira bem objetiva? Claro. Um abraço pro pessoal de Belém do Pará, né? Bom, as próteses adesivas geralmente são próteses que são utilizadas coladas em dentes adjacentes, né? Coladas em dentes do lado. Vamos dizer, o paciente perdeu um dente incisivo central, e aí é feito um pequeno preparo nos dentes do lado e elas são colocadas fixadas minimamente, com preparo mínimo nessa região, somente mais com a função estética. Geralmente as próteses adesivas são próteses um pouco mais temporárias, né? Tem que tomar muito cuidado assim, com mastigar, né? Fazer muita pressão. Doutor? Provavelmente não. Mas, e também, se toda a prótese que é colocada, ela tem que ter um equilíbrio, essa oclusão bem definida, para que você não tenha um contato, uma força exacerbada nesse dente, nessa prótese adesiva, para que ela não fique saindo o tempo todo, né? Ela bem executada, sim, ela é segura. Só que ela não vai, obviamente, ter a mesma função de mastigatória que um dente normal ou um implante, por exemplo. Doutor Júlio, eu quero agradecer aos seus esclarecimentos aqui no nosso programa. Foi uma satisfação conhecê-lo e lhe espero em breve para falar mais sobre outros assuntos da odontologia. Ótimo, eu que agradeço. Sempre é um prazer estar aqui colaborando, né, dirimindo as dúvidas dos telespectadores do programa, né, que é uma audiência grande no Brasil inteiro. E para mim sempre é um prazer e contem sempre comigo. Obrigada, doutor Júlio. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.